Voltamos com o vídeo 6, agora nós vamos falar do capítulo 5 do Código de Ética Médica, relação com pacientes e familiares. É vedado ao médico, artigo 31, diz respeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Vou já juntar com o próximo, porque vocês vão perceber que há uma redundância. Qual redundância? Na medida em que nós já falamos dessas regras, dos aspectos gerais dessas regras aí, e que, portanto, nós vamos ter que compreender que o princípio é sempre o mesmo. O princípio é o de respeitar o direito do paciente na medida em que for possível. Se virar uma situação de emergência, então vocês vão verificar isso. Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde, de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos a seu alcance em favor do paciente. Artigo 33, deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Não é repetido? Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Vamos só entender isso aqui, porque esse sentido do artigo 34, ele também já foi colocado para a gente de outras formas, tá? Então, na verdade, o que está dizendo aqui é que, em alguns momentos, você não terá condições de fazer essa comunicação diretamente ao paciente. Tudo que diz respeito ao paciente só interessa ao paciente e diz respeito ao sigilo. Ora, fica a dica aqui, hein, gente? Se está falando de representante legal, ou esse sujeito, ele é incapaz, quanto à sua idade, ele é um menor de 18 anos, por exemplo, ou ele tem uma incapacidade realmente reconhecida juridicamente e que faz com que ele precise ter um representante, uma tutela, uma curatela, né? Qual vai ser a modalidade? Então, quando você se vir numa situação dessa, a primeira coisa que você tem que fazer é exigir uma documentação que seja compatível com a alegação de quem o acompanhe, tá? Porque, a princípio, veja, quando o artigo diz para a gente, né? Salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, que tipo de dano? Quer dizer, é complicado isso, né? O fato de eu estar diante de um médico e, de repente, qual vai ser minha reação se eu souber de um determinado diagnóstico, prognóstico de uma doença, de um tratamento. Vocês entendem? Então, assim, eu vou ficar histérica, eu vou tentar me matar, não sei, você não sabe o que vai acontecer. Então, na verdade, isso só vai existir diante de situações, né, em situações em que o paciente previamente já é sabido por você que ele tem alguma característica de equivalente ao que eu chamei aqui de incapacidade. Pode se tratar de uma pessoa menor, né, ou seja, uma criança ou um adolescente, ou então uma pessoa declaradamente com os impedimentos legais da lei civil. Ficar atento, isso aí você tem que tomar cuidado, é bom, se você tiver dúvida, fazer uma consultoria para não errar, porque o Código Civil mudou muito nesse sentido, e hoje não é qualquer pessoa, qualquer situação que a gente considera essa pessoa incapaz, se não for pela questão da idade, não, tá? Artigo 35, exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. Isso aqui também é complicado na prática, sob a seguinte perspectiva. Qual é o número de consultas, de visitas, né, que é considerado normal? Depende do paciente, depende do tratamento, depende das circunstâncias. Ou a gente tem uma tabelinha, ou você tem lá um livro que fala, olha, tem que ser tantas consultas, mais que isso está demais. É difícil, né, gente? Hoje você tem uma limitação que diz respeito muito mais à questão contratual desse paciente, quando, por exemplo, ele utiliza um plano de saúde, né? Onde ele teria direito a tantas consultas, ou a uma consulta por mês, ou a consulta e tantos retornos. Então, uma coisa é a situação contratual, outra coisa é a necessidade realmente de acompanhamento médico. Se a ciência te respalda, nunca será demais, né? Então, busque sempre o fundamento na própria ciência, né, que vai estabelecer. Agora, procure saber, né, se existem limitações específicas.
aquela especialidade, ela tem algum tratamento que chame atenção disso, olha, é desnecessário ou é necessário, então tenha conhecimento disso, né? E, mais uma vez, faça consultas ao conselho no caso de dúvidas. Abandonar o paciente sob seus cuidados. Não se abandona, você tem o direito de não querer, né, acompanhar um determinado paciente, é um direito seu. E nós já vimos que ele sofre, esse direito seu, certas limitações, né? Você não pode deixar esse paciente, portanto, ele estaria em abandono, se você não tem um outro médico para te substituir. Então, não faça isso, vai caracterizar o abandono. Mas vamos ler aqui o que ele especifica. Parágrafo 1º. Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem um bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se, você se assegura, da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Ora, o meio adequado para isso é o prontuário médico, né? Então, nós temos regulamentação específica em relação ao prontuário médico, né? Que vai, aqui vocês vão encontrar na resolução 1638, que vai definir o prontuário médico, tá? E essa definição é importante porque, vejam bem, é o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, essa possibilidade, a capacidade do prontuário de comunicar ao próximo colega que vai cuidar desse paciente é que você tem que observar no prontuário. Então, tenha em mente o que já te disseram e que Deus me livre e guarde se você não levar em consideração. Anote tudo no prontuário. Os médicos têm o péssimo hábito de não anotar, de anotar resumidamente, de criar códigos, não. Seja claro, específico, né? Reserve um tempo, ainda que seja depois daquele momento que você vivenciou, logo em seguida, você vai lá e preenche o prontuário mais adequadamente, mais completo possível, tá? O próximo médico, ele não pode estar carente de informações, certo? Eu até escrevi um artigo, um livro que foi publicado aqui na Comissão de Direito Médico da OAB Minas, né, em que eu falo o termo de consentimento e o prontuário médico como meios de defesa da responsabilidade jurídica dos médicos, porque são documentos que, em especial o prontuário, se você anota tudo, ótimo, que bom. Então, a presunção é de que você fez. Mas, às vezes, você fez e não anotou. E a presunção, se você não tiver outros meios de prova, é de que você não fez. E aí a responsabilidade, a responsabilização é inevitável, né? Então, no parágrafo 2º, salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não o abandonará por ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os paliativos. Na verdade, a mensagem aqui é a seguinte, né? Não abandone o seu paciente, ok? Ok. Mas, se você me disser que ele tem uma doença crônica ou incurável, tá certo? E que por isso você não quer acompanhá-lo, você não pode ter isso como justificativa. Você só pode se liberar desse atendimento, desse acompanhamento, por um motivo justo. E o que é um motivo justo? Isso não está especificado para a gente. Isso fica a critério de quem for avaliar se esse motivo é justo mesmo ou não. Então, o que seria um motivo justo? Eu não gosto do paciente? Não é um motivo justo. Para esse caso, não. Não fui com a cara do paciente e é um direito meu não atendê-lo? Ok, mas numa situação como essa descrita aqui, né, de ter uma doença crônica ou incurável, tá certo? Que careça aí da sua assistência, isso não vai ser um bom motivo. Mas um bom motivo, eu fui transferido de estado, não vou mais permanecer nessa localidade, é um motivo justificável, né? Eu estou doente, eu vou me submeter a tratamento, não posso mais atender, já estou fazendo aí, né, uma finalização da minha demanda. Também é um bom motivo justificável, né? Eu já tinha aqui uma previsão, né,
profissional para esse período da minha vida, eu não sabia, né, que esse tratamento ia se prolongar. Então, você tem que analisar, né, se esse motivo vai ser compreendido por quem eventualmente tem que avaliar a sua conduta ética. Artigo 37. Prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência, e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Gente, isso é complicado, está super atual isso aqui, né? Então, hoje a gente, muitos perguntam, a consulta, né? O que eu posso falar pelo WhatsApp, por exemplo? É inevitável, né? Que queiram te acessar por meios eletrônicos, por meios, né, de comunicação que não seja presencial. Então, nós temos regras aí que a gente vai comentar em outros momentos, mas uma grande questão que surge é esse atendimento de urgência ou emergência, em que você não tem realmente condições de fazer um diagnóstico adequado, realizar exames, não tem, às vezes, o instrumental necessário, né, o equipamento. Isso acontece muito nos voos, e eu já falei de um artigo meu, vou falar de um outro, que vai ser o segundo livro da Comissão de Direito Médico da OAB Minas, que eu também sou membro. Eu tenho um artigo que vai falar justamente do atendimento emergencial em voos, porque, gente, no voo, a situação é a mais crítica de todas, né? Porque se você, por exemplo, está num restaurante e uma pessoa passar mal, você tem que fazer um atendimento, você tem como, de qualquer forma, naquele momento, imediatamente, você não tem como, mas você tem como providenciar que essa pessoa seja encaminhada para o mais rápido possível. Agora, num voo, sabe-se lá o que significa isso em relação a tempo. Então, a verdade é que você está ali num ambiente que não favorece em nada o seu atendimento, sem recursos adequados, sem possibilidade de realizar exames, né, com possibilidades aí de um diagnóstico muito duvidoso. Então, eu já vou adiantar para vocês que você não tem o dever de acertar e não tem o dever, inclusive, de atender em qualquer situação, né? Esse meu artigo ele vai te orientar e te esclarecer que, na verdade, os comissários de bordo eles têm todo o preparo para o que é necessário num voo, mais que isso é em terra. Em terra, você pode até opinar, desça esse voo, mas, né, não vai ser exigido de você que tivesse o acerto de diagnóstico, né? Então, isso é totalmente compreensível. E nunca se esqueça de sempre anotar o máximo que você puder para depois juntar no prontuário. Parágrafo 1º, atendimento médico à distância nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Gente, pandemia, isso está super em voga, isso foi uma questão que está assim, não está finalizada, já foi muito debatida, e o que nós temos sobre isso? Nós temos resoluções, né, que vão tratar do assunto e temos uma lei. Então, veja bem, nós tínhamos inicialmente essa resolução 1643 de 2002, que já falava, né, desse atendimento não presencial, vamos chamar assim, tá? Porque é importante você saber que a princípio, um exame médico ele vai sempre necessitar de um exame físico, tá? Mas ela já definia a telemedicina como exercício da medicina através de utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. E aí, então, com a situação da pandemia, nós tivemos a resolução, mentira, não foi da pandemia, não, nós tivemos posteriormente a situação da 2227, que estabeleceu, então, regras para a telemedicina, e aí isso causou vamos dizer aqui, um fuzuê, né? E tivemos muitas manifestações de vários setores e de médicos, e eles resolveram, então, revogar, tá? Essa resolução. E aí sim nós entramos na pandemia. Então, quando nós entramos na pandemia, né, veio a publicação da Lei 3.989, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. Quer dizer, nós ainda estamos nessa crise. O que vai ser da telemedicina depois, com certeza não será mais o que era antes, mas ainda não temos isso definido. Certamente, acredito eu, né, que ou essa lei ela vai perder sua vigência ou ela vai ser aperfeiçoada, mas o próprio Conselho também há de rever vários pontos que ele já colocou sobre esse assunto,
porque nós estamos tendo uma experiência única nesse momento, que está, inclusive, ajudando a desenvolver, né, a telemedicina. Mas, para a lei, tá, ele autorizou, então, no período da pandemia, o uso da telemedicina enquanto durar a crise. Durante a crise, fica autorizado em caráter emergencial. Então, quer dizer que a telemedicina ela só é autorizada porque se tornou uma emergência, porque, né, um dos pressupostos aí dos cuidados médicos em relação à saúde é justamente o menor contato possível entre pessoas, né? E o artigo 3º vai definir que entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fim de assistência, pesquisa, prevenção de doenças, lesões e promoção de saúde. Na Comissão Especial de Direito Médico da Saúde da OAB Federal, nós discutimos isso profundamente, né? Nós temos uma nota técnica sobre isso, e sobre essa nota técnica, sobre os artigos que eu mencionei, se você realmente tiver interesse de acessá-los, entre em contato com as pessoas que organizaram esse evento e passem os dados de vocês, que no caso do artigo que ainda vai ser publicado, assim que ele for publicado, os demais documentos, eu dou encaminhamento deles no formato PDF, algo que seja acessível para vocês, ok? Bom, continuando, ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. E aí nós vamos ter uma regulamentação própria que será estudada, né, com um pouquinho mais de atenção no capítulo próprio sobre isso, tá? Então, vamos deixar para o momento certo. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre seus cuidados profissionais. É que, às vezes, né, cada um tem um parâmetro aí, né, dessa construção do pudor. O pudor está relacionado muito à questão da moralidade das pessoas. A moralidade, ela existe num nível de senso comum, né? Então, às vezes, a pessoa é excessivamente moralista, ela tem um pudor muito arraigado. Muito bem. Aí o médico diz, tire a roupa, dista-se, né? Vista a camisola, deite-se ali. Aí a pessoa fala, não, isso eu não faço. Não, então não tem exame, né, gente? Então eu tenho que respeitar, desde que esse pudor não impeça a realização do exame ou do ato médico que tem que ser praticado, que tem que ser moderado. A professora, pois é, mas aí atrapalhou mesmo, não tem como continuar. A pessoa falou assim, não, mas o meu pudor. Então você fala assim, pois é, então já que não é uma emergência, nós vamos fazer o seguinte, você procura um outro profissional que você fique mais à vontade, eu também não me sinto à vontade com isso, e aí você vai exercer o seu direito, né, de dizer não ao paciente quando também não for bom para você. Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal. Um direito do paciente, né, gente? Não tem nem que comentar isso. Opor-se é o seguinte, a gente até acha ruim, né? Mas vai ser sempre um direito do paciente. Então, não tem como você impedir, né? E agora, a questão é quando há uma internação, ou seja, quando é preciso acessar esse paciente para isso, né? Então, mesmo que seja desconfortável, é um direito desse paciente, ainda que os outros profissionais tenham que ter um acesso, né, que a princípio não fosse natural que eles tivessem. Artigo 41, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu representante legal. Gente, vamos lá, isso é chamado de eutanásia, mas a eutanásia, embora ela tenha um espírito de solidariedade, no final das contas, ela é um homicídio, tá? Então, é o seguinte, vou te dar uma ajudinha, é matar alguém, ok? Então, não entre nessa. Não colabore, porque às vezes a pessoa quer se matar, ela fala assim, mas aí você só me fala o nome da substância. Então, você só me dá uma ajudinha aqui, você só injeta para mim? Não, gente, isso são atos de execução de homicídio, tá? Na melhor das hipóteses, é um auxílio ao suicídio, então não entre nessa, tá bom? Parágrafo único, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Gente, hoje a gente fala muito da ortotanase, né? Um direito do paciente de recusar um tratamento que desnecessariamente lhe causa um sofrimento que não faz sentido, porque ele sabe que ele não tem cura, por exemplo. Então, hoje busca-se como, apesar de saber que um paciente tem uma doença incurável, que o tratamento não vai salvar a sua vida, mas como, então, tornar esse final de vida da pessoa menos sofrido. Artigo 42,
E, para finalizar, desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação segura, reversibilidade e risco de cada método. Gente, eu falei da redundância. É redundante, a gente já sabe que é preciso esclarecer e é preciso consentimento. Tá? Então, a gente tem que pensar por que o código especifica mais uma vez e aí vai trazer essa situação aqui do contraceptivo, porque isso é uma situação aí que certamente repercute com muita frequência, trazendo problemas para os médicos e a sua ética, ok? Então é isso, finalizamos aqui mais esse capítulo e me aguardem aí no próximo vídeo, o vídeo 7. Agora, o próximo, na sequência sua, vai ser doação de transplante, e aí nós vamos ter um professor que vai tratar desse assunto, não serei eu, ele vai tratar de 3 tópicos, e aí você vai na sequência aí acompanhando, a gente volta com outro tema, possivelmente aí no vídeo, não de número 7, mas de número 8, tá bom? Então vamos lá.